Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Foi assim que Festo interrompeu o testemunho que Paulo dava diante de Festo mesmo, e também de Agripa e Berenice, numa das várias defesas que ele é obrigado a fazer de si mesmo no livro de Atos. Nós já vimos como Paulo apelou para César, e ali vislumbramos um pouco como um crente se utiliza ou não dos mecanismos que estão disponíveis na sociedade e no Estado. Ele não é levado a isso apenas para se proteger, ele não é levado a isso apenas para que ele não tenha problemas, para que ele não tenha dificuldades, ele é levado a isso quando isso contribui para que a pregação do Evangelho continue seguindo em frente. Nós vimos anteriormente quando o rei diz a Paulo, Paulo, é permitido que apresentes a tua defesa. Então vimos como Paulo apresentou a defesa dele, o testemunho dele, como ele criou uma empatia, como ele se coloca no meio do testemunho, como o testemunho dele não tem a intenção de, como muitas vezes infelizmente acontece em nossas igrejas, de autenticar a Bíblia. Eu disse para os irmãos na ocasião, eu me lembro, que se uma doutrina está nas Escrituras, mesmo que ninguém viva aquela doutrina, mesmo que você não encontre uma única pessoa vivendo aquilo que a Escritura com clareza ensina, não quer dizer que aquilo não seja verdade. Quer dizer que nós estamos sendo infiéis. É diferente. O problema do testemunho é quando a gente traz alguém para falar, alguém diz assim, isso aconteceu na minha vida, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui ressuscitado, não importa o que for. E aí, lá atrás na nossa mente, uma vozinha diz assim, agora sim, agora eu acredito, agora eu estou vendo. Não. Vamos lembrar das palavras de Jesus a Tomé? Você se lembra? Tomé havia dito, olha, se eu não colocar a mão lá na mão, os dedos lá no buraco dos cravos, se eu não meter a mão no buraco da lança, eu não vou acreditar que vocês viram realmente Jesus ressuscitado, não. E aí quando Jesus aparece e Tomé está presente, Jesus se dirige direto a ele, depois de saudar o grupo apostólico, né? Diz a ele, aí Tomé, é isso que você queria? E Tomé nem faz isso, a Bíblia não diz que ele faz nada disso. A Bíblia diz que ele diz, Senhor meu e Deus meu. E aí recebe uma repreensão de Jesus, que é devido a muitos de nós também. Há aqueles, por exemplo, que acham que testemunho é que autentica a Escritura e não o contrário. Jesus diz para ele, bem-aventurados que creram sem ver. Porque isso é fé, não é? A fé não é a esperança daquelas coisas que não são vistas, que não estão materializadas na nossa frente, não é isso que Hebreus ensina, lá no capítulo 11. Então é exatamente o que Jesus diz para ele, bem-aventurados que não viram e creram. Por quê? Porque quando você precisa ver, quando você precisa ouvir o testemunho, para então se sentir à vontade, confortável com a palavra de Deus, você não está colocando a sua fé no que Deus diz, você está colocando a sua confiança nos seus sentidos, na sua capacidade de perceber, analisar, aprovar ou rejeitar alguma coisa. Paulo não fez isso. Paulo apresenta o testemunho dele, mostrando que ele estava na mesma situação que Festo, que Agripa, que Berenice e que os demais cortesãos que ali estavam. Ele disse, a mim me parecia que eu devia mover grande perseguição contra o nome de Jesus, e foi o que eu fiz. Eu entrei pelas casas, eu prendi pessoas, eu aprovava quando eles eram mortos, eu os torturava, eu os fiz blasfemar, eu ia para outras cidades, inclusive. Foi desse jeito, indo para outra cidade, para Damasco, com cartas para prender quem tivesse lá que seguisse a Cristo. Foi desse jeito que Jesus interceptou a minha vida, a minha caminhada, e então ele me conquistou. Então Paulo criou uma empatia para dizer, olha, eu era perdido do mesmo jeito. Não se lembra que eu falei lá no retiro sobre como evangelizar homossexuais? Eu disse, o evangelho para o homossexual é o mesmo para todo mundo. Pode mudar um pouquinho a abordagem aqui e ali, é o mesmo evangelho para os muçulmanos, é o mesmo evangelho para o rico, é o mesmo evangelho para o pobre, é o mesmo evangelho para o hétero.
Poucas pessoas são mais solitários do que os que se acham, os que se entendem como homossexuais. Poucas pessoas. Então, quando ele vem para a igreja, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa que os judaizantes faziam na época de Paulo. Paulo ia pregar o evangelho. Leia a carta aos Gálatas, por exemplo. Ele escreve aquela carta para igrejas de várias regiões. Para várias igrejas de uma região, a região da Galácia. E lá o que acontecia? Paulo pregava o evangelho, vinha judaizante. Judaizante, ele havia crido em Cristo, só que ele tinha dificuldades, ele tinha problemas com essa fé em Cristo. Então o que acontecia? Ele chegava para os outros e dizia assim, olha, você que não é judeu, primeiro você tem que se tornar judeu, para depois poder ser um cristão de verdade. Se você não se tornar um judeu, com circuncisão, com a dieta judaica, guardando os dias e tal, você não pode ser um cristão realmente. E esse era o problema. Eles acabavam anulando a cruz de Cristo, a graça de Deus, com as obras da lei. Muitos de nós, às vezes, têm dificuldade de evangelizar um homossexual porque fazemos ou pensamos exatamente do mesmo modo. A mesma coisa. Nós achamos assim, primeiro você tem que ser hétero para depois se tornar cristão. Não é isso? Será que você nunca pensou isso? Não, primeiro ele tem que endireitar esse erro dele. O Evangelho nunca faz isso. O Evangelho chama a Cristo, é Cristo quem dá a nova vida, e é essa nova vida que transforma a pessoa. Não foi assim com você? Qualquer um de nós. Esse é o Evangelho. Então, Paulo diz para aquelas pessoas, olha, eu estive na mesma posição de vocês, eu duvidava disso, eu duvidava que ele tivesse ressuscitado dos mortos, eu duvidava que ele fosse o Filho de Deus, e eu achava que aquele grupo de pessoas que o seguia eram pessoas que iam contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Até que ele me interceptou, ele me ganhou para si, ele me conquistou, ele me fez nova criatura, e então eu passei a pregar aquilo que ele está ensinando, que ele ensina na sua palavra, que ele ensinava. E foi o que foi dito. E Paulo vai falando por aí, até que no finalzinho da sua defesa, ele vai dizer, Deus o livrou, ele continuou pregando, anunciando que Cristo, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, ele traria a vida, a paz, a esperança, tanto a Israel como aos gentios. É nesse ponto do testemunho dele que nós deixamos na última mensagem, e é aqui que Festo entra dizendo, estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. E o que nós queremos ver hoje é justamente o que as pessoas pensam de você quando você prega o Evangelho. E vamos nos fixar nessas três partes, mas não somente nelas, nas três partes principais da interrupção de Festo. A primeira, estás louco, Paulo. De algum jeito, as pessoas, quando você prega o Evangelho, vão achar que você não está indo muito bem. Ou da cabeça, ou dos sentimentos, ou da tradição, ou do comportamento, ou de qualquer outra coisa. Então estejamos preparados para isso. Eles vão olhar e tem alguma coisa estranha com essa pessoa. Essa pessoa pode ser até muito bacana, essa pessoa pode ser muito legal, essa pessoa pode ser uma ótima pessoa, mas tem alguma coisa errada com ela. Meu irmão, nunca tome isso em nível pessoal, como Paulo não tomou. Quando isso foi dito a ele, ele simplesmente disse, não, não estou louco, não. Antes falo palavras de bom juízo, de sensatez e até de sabedoria. E ele continua fazendo o anúncio sem se sentir ofendido. Às vezes nós nos sentimos ofendidos. Vamos nos lembrar uma coisa, nós não somos muçulmanos. Irmãos, sabem o que eu penso da Igreja Universal, que não é igreja. Não, se tem gente salva lá é outra coisa, eu não estou dizendo isso. Não cabe nem a mim, nem a nenhum ser humano dizer quem é salvo e quem não é salvo. Não é disso que eu estou falando. Cabe a mim, eu sou exigido pelas Escrituras de olhar para um grupo e dizer aqui tem uma igreja ou aqui não tem uma igreja. E como é que você sabe disso? Não é analisando as pessoas, é analisando o que elas pregam, o que elas dizem. E a mensagem daquela igreja não é uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não é. Se vamos me apresentar, não pode trazer uma pessoa lá, eu não estou falando disso, estou falando da instituição, a mensagem que ela prega não é o Evangelho de Jesus Cristo. Então não é uma igreja. Eles formaram aí um grupo chamado lá, Gladiadores do Altar, um negócio desse. Aí vem um chargista e ele faz uma charge. É um desses supostos gladiadores, com o símbolo da igreja, né? E ele enfiando uma faca numa pessoa que é óbvia e nitidamente uma mãe de santo. Né? Ali assim, eu não sei se aquilo agradou a algum crente. Não me agradou aquilo. Porém,
Numa certa lista, eu escrevi lá o seguinte: olha, a Igreja Universal não é igreja. Certamente não é. Porém, por que esse chargista, esse cartunista, não faz uma coisa assim com Maomé? Fala para ele fazer isso com Maomé. Fala para ele botar uma charge desse tipo com Maomé para ver o que acontece. Você faz com os crentes, porque nós não somos islâmicos. Se você fizer isso com um seguidor do Islã, é muito provável que você comece a ter sérios e graves problemas, como aconteceu com tal jornal francês, cuja filosofia eu não aprovo de jeito nenhum. Eu não acho que aquilo seja liberdade de imprensa, eu acho que aquilo é abuso de imprensa. É abuso de liberdade de expressão, é outra coisa. Todo mundo cai em cima dizendo, liberdade de imprensa. Eu sou a favor de liberdade de imprensa. Aliás, eu acho que não pode existir real democracia se não houver liberdade de imprensa. Se a imprensa, se os meios de divulgação forem controlados por algum tipo de poder. Porém, como acontece com todo grupamento humano, com toda instituição humana, essas instituições sofrem abuso, se aproveitando de uma coisa justa, de uma coisa correta. Então eles foram lá e fizeram. Houve logo um monte de atentados, um monte de problemas, um monte de explosões e morte. Não houve? Agora faz contra o crente. No tempo das cruzadas, os crentes agiam como islâmicos. Você se lembra das cruzadas? Aquelas tentativas bélicas, militares, de reconquistar a Terra Santa, coisa que a Bíblia nunca exigiu, é quando a igreja caiu naquele erro que eu falo com os irmãos de vez em quando. Qual é o maior perigo da ovelha de Jesus no meio dos lobos? Qual é o maior perigo? Ela começar a agir como lobo. Esse é o maior perigo. Não é? A igreja fez isso no período das cruzadas e em outros períodos da história, infelizmente, mas aquilo não é uma igreja, pelo menos não é uma igreja fiel, uma igreja saudável. Nós não somos islâmicos. Nós não somos como os seguidores de apóstolos que tem no Brasil. Você já encontrou algum deles? Eu já, vários deles. Fala contra Cristo, eles vão discutir com você no nível de, não, Cristo... Fala contra Deus, é a mesma coisa. Fala contra o tal apóstolo lá para você ver se eles não caem em cima de você com unhas e dentes. Não vou dizer todos, mas um grande número. Essa é uma das marcas das seitas. A liderança é idolatrada. O crente não faz isso. Jesus Cristo disse, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Jesus Cristo disse, eu vim para morrer, dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus Cristo profetizou, o Filho do Homem, ele falando, vai para Jerusalém, será entregue nas mãos dos pecadores, vão fazer com ele tudo o que quiserem, vão matá-lo, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Esse é o caminho. Paulo diz, em Romanos capítulo 8, por amor a Cristo nós somos levados todos os dias como ovelhas para o matadouro. Não é que nós sejamos masoquistas, não é que nós gostemos do sofrimento pelo sofrimento, mas nós precisamos entender que essa é a situação. Então, quando você prega o evangelho e alguém fala alguma coisa achando que você é louco, ou que você é ingênuo, ou que você é retrógrado, ou que você parou lá no primeiro século, ou que você é controlado pelas pessoas, controlado pelo pastor, controlado pelo líder. Infelizmente, tem gente que realmente é assim como eu acabei de citar. Mas quando alguém fala isso contra você, irmão, e você prega o genuíno evangelho, não tome isso como pessoal. E segundo, e mais importante, não deixe que isso faça você parar de pregar o evangelho para aquela pessoa. Ele me ofendeu. Ele disse que eu sou tolo. Ele disse que eu estou na igreja para dar dinheiro para o pastor. Quem dera. Infelizmente, não é assim. Quem dera, né? Ia ser tão bom, gente. Tem tantas coisas que eu gostaria de fazer, se fosse essa verdade, mas infelizmente não é. Pelo menos não aqui, né? Pelo menos não aqui. Está na igreja, é rato de igreja. Já ouviu essa expressão? Não sai da igreja. Ninguém pode dizer isso dessa igreja, pelo menos, né? E acusa, e tal. Você recebe aquilo como sendo esperado. O sujeito virou, Paulo, estás louco? Paulo disse, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Note que ele não perdeu a educação, não perdeu o protocolo. Festo é o governador, você tem que se dirigir a ele de uma certa forma. Se estivesse num tribunal, você ia falar meritíssimo. Será que é essa expressão que ainda se usa no Brasil? Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e bom senso.
e argumenta, normalmente, não desesperado. Não, agora eu tenho que fazer esse pessoal entender. Eles não podem achar que eu estou maluco, eles não podem achar que eu sou tolo, eles não podem achar que eu sou ingênuo, eles não podem achar que eu sou bobo. Meu irmão, nunca se preocupe com isso. Deixa que Deus se preocupa com isso. Porque as pessoas vão pensar de você o que elas quiserem pensar, não importa o que você faça. Então Paulo continua argumentando na mesma linha que ele vinha antes. Porque tudo isto é do conhecimento do rei Agripa, a quem me dirijo. Lembra que no início da defesa Paulo disse: olha, eu sou um bem-aventurado porque estou tendo chance de me dirigir a você, rei Agripa. Porque você conhece a tradição dos judeus, você conhece a lei, você sabe do que eu estou falando. Você conhece os profetas, você conhece tudo do Antigo Testamento. Então ele continua falando e se dirige ao rei. Porque tudo isto, eu estou lendo Atos 26, 26, se você quiser abrir. Porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo, com franqueza, eu estou sendo honesto. Com franqueza, irmão, significa o seguinte: olha, eu tenho um alvo pintado na testa. A pessoa franca é um alvo fácil. A pessoa que não quer ser um alvo fácil, ela usa de artimanha. Ela diz uma coisa, mas ela quer dizer outra. Ela não diz tudo o que ela quer dizer. Ela esconde. Quando alguém fala, mas espera, não, eu não disse isso, eu disse aquilo. Já viu pessoa assim? É a pessoa que quebra o mandamento do Senhor de sim, sim, não, não. Você sabe para onde o crente está indo. Você sabe o que o crente está dizendo. Você sabe o que o crente está falando. Então ele se torna um alvo fácil. É por isso que Paulo fala do comprometimento no qual um crente se envolve quando ele entra numa relação de jugo desigual. Aquele texto de Coríntios não é somente sobre casamento. Fica todo mundo dizendo, não, casamento misto e blá, 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 não é? E entra numa série de relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais, relacionamentos comerciais, relacionamentos estudantis. Entra numa série de relacionamentos com não crentes. Peraí, pastor, o pastor está dizendo que a gente não pode ser amigo de não crente? O pastor está dizendo que a gente não pode trabalhar com não crente? O pastor está dizendo que a gente não pode ter professor? Não estou dizendo nada disso. Se fosse para fazer isso, a gente teria que sair do mundo, não é? Como Paulo mesmo diz, não, se fosse para isso, você teria que sair do mundo. Não é disso, não. Estou falando de relacionamentos em que os crentes entram e os crentes vão estar sempre por baixo. Nós vamos estar sempre por baixo em algum sentido. Sempre. Porque você entra num relacionamento com uma pessoa, ela pode se tornar violenta. Espera-se que você não seja uma pessoa violenta. Isso não quer dizer que você não vai agir com força ou com firmeza. Não dá para ter um militar que, não, eu vou vencer essa situação só na oração. Né? Parece muito espiritual, não é? Tenta fazer isso com os nazistas na Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi vencida com oração, e havia muito crente orando, mas também com bala, com a Força Aérea Britânica, com o Exército Americano, com o conjunto dos aliados que deram tiro, que mataram pessoas. Senão, nós poderíamos estar não debaixo da cultura alemã, que é outra coisa, mas debaixo da cultura nazista. Então o crente não é violento. A outra pessoa vai mentir, a outra pessoa vai pagar propina, a outra pessoa vai colar na prova. O crente não faz isso. Você sabe, né, que ele não faz isso, né? Eu espero que você saiba que ele não faz. Nós estamos numa desvantagem. Então, quando você entra num relacionamento qualquer, você já sabe disso. Você está numa desvantagem no sentido de que o mundo jaz no maligno, os seus valores são valores do maligno, ele ignora Deus, tanto quanto pode fazê-lo. Então você entra num relacionamento que você tem que... talvez eu sofra nessa situação. Isso não significa que você está abaixo, no sentido de que agora você tem que encolher, agora você tem que diminuir, não. Significa que agora você vai sofrer, é diferente, né? Você vai falar a verdade, você vai agir corretamente. Paulo se dirigia ao rei com franqueza e confiava em Deus para o resultado daquilo. É isso que ele fazia. É assim que a gente tem que fazer quando anuncia o Evangelho e em qualquer outra circunstância. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta. Isso que eu estou falando do Evangelho, da lei, do que era profético que se cumpriu em Cristo, é do conhecimento do rei Agripa.
porquanto nada se passou em algum lugar escondido, tudo estava às claras. O rei tinha conhecimento daquilo porque aquilo era do conhecimento público, e aquele rei, particularmente, ainda tinha conhecimento mais profundo porque ele era um conhecedor da tradição e dos costumes e da lei dos judeus. Então, Paulo continuou a argumentação dele tranquilo. Chamá-lo de louco não fez com que ele, estou ofendido, não falo mais, que coisa. Não fez com que ele dissesse, Senhor, estou pregando teu evangelho, e as pessoas ainda ficam aí falando, como é que o Senhor pode deixar isso acontecer? Também não falou assim, então não falo mais com esse camarada não. Vem me ofender, vou pregar mais o evangelho para ele, não. Não, ele continua pregando o evangelho, porque é isso que você espera. Então as pessoas vão achar alguma coisa estranha com você, mas lembre-se, da mesma forma como elas vão achar alguma coisa estranha, elas também vão achar que você tem alguma coisa que elas não têm e da qual elas precisam. Elas podem não ter muita ideia do que seja, elas podem ter alguma ideia do que seja, elas podem reagir favoravelmente ou podem reagir com prevenção, mas elas também vão ter a ideia, na sua franqueza, na sua sinceridade, na sua honestidade, em pregar o genuíno evangelho, em saber que você pode ser encarado como estão encarando Paulo aqui, ela vai saber que tem alguma coisa ali que ela não tem e da qual ela precisa. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A razão que elas vão ter para dizer que você está louco ou qualquer outra coisa, nunca será a correta. Paulo, você é um cara sábio, já deu para notar isso. Agripa poderia dizer isso para ele, Festo também. Festo já tinha conversado com ele várias vezes. Esse cara conhece, esse cara sabe o que está falando. Ele é coerente. Os acusadores dele não são coerentes, tanto que a gente não tem nem motivo para mantê-lo preso. Se ele não tivesse apelado para César, ele poderia ir embora. Ele é coerente, ele é sábio, ele é conhecedor. Mas o Festo diz para ele, você está louco por causa do seu estudo. Você estuda muito, você lê muito, você ficou maluco, isso aí está embaralhando a sua cabeça. A razão verdadeira por que Festo fez isso é porque nenhum romano ia aceitar tranquilamente a ressurreição dos mortos. E ele não podia entender que algum ser humano com juízo são ia acreditar que um morto voltou a viver, que era o que Paulo estava alegando a respeito de Cristo Jesus, pregando que ele havia sido morto, que ele havia ressuscitado. Então, as pessoas vão olhar para você, vão achar alguma coisa estranha em você, e nunca será pela razão correta. Elas nunca vão entender essa pessoa estava morta em seus delitos e pecados, o Salvador veio, deu a ela a vida que não existia nela antes, de modo que aí ela se arrependeu, ela creu, e agora ela tem uma percepção da realidade diferente da minha, que ainda não fui salvo por este mesmo Salvador. Nunca espere que algum não crente pense isso de você. Nunca ele vai pensar. Dificilmente, se pensar, se chegar perto, ainda vai estar tateando e vai estar com muitas falhas. Eu não estou falando da pessoa a quem você está pregando o Evangelho, ou que alguém já tenha pregado o Evangelho, ou que tenha lido um folheto, ou que tenha lido a Bíblia, e na qual o Espírito Santo está trabalhando para que ela se aproxime da verdade do Evangelho. Estou falando do não crente como tal. Eu estou falando do o homem natural, como Paulo usa lá na primeira carta aos Coríntios, né? Aquele que depende só das suas capacidades, aquele que não foi convencido pelo Espírito Santo. Eu estou excluindo, inclusive, aqueles que estão no processo desse convencimento. Essa pessoa vai olhar para você e nunca vai dar a razão correta. Paulo, você está lendo demais, você devia parar um pouco, Paulo. Espairece um pouco a cabeça. Essas coisas estão deixando você maluco. Quantas mães e quantos pais já falaram isso para um filho adolescente que resolveu levar a sério a sua fé? Mesmo aqui na igreja, com alguns jovens, eles mesmos já deram testemunho, naquele processo de aproximação da igreja, de que a mãe falava alguma coisa do tipo, minha filha, você não está indo mais para a boate, você não está indo mais para a balada, você não está indo mais para... Você devia, quer dizer, ela estava preferindo que a filha ficasse fora de casa, altas horas da noite, em lugares em que você não pode garantir que não vai haver abuso, que não vai haver drogas, que não vai haver bebida em excesso. Ela está preferindo isso do que a filha se interessar pela igreja. O não crente não tem essa percepção.
Ele não conhece a verdadeira causa, ele não conhece a verdadeira natureza. Não tem a ideia. Vai espairecer, Paulo. Para com esse negócio de ficar só na igreja. Para com esse negócio de ler a Bíblia o tempo todo. Para com esse negócio de estudar aí. Para com esse negócio de tudo que a gente fala, você mete fé no meio. Você mete evangelho no meio, você mete igreja no meio. Aqui cabe outro parênteses, né? Sabe que pregar o evangelho não é... A única coisa que você conversa com aquele parente é só sobre o evangelho. Né? Eu conheci um ex-jogador de futebol profissional no último acampamento que fizemos lá em Jacareí. Né? Meus irmãos aqui conheceram, o Igor. Eu jogava na Espanha. E ele se converteu, foi uma conversão muito impactante, etc. e tal. Aí, quando ele voltou para o Brasil, para a sua família, a família que já não o via, nem a ele, nem a esposa, durante muito tempo, durante vários anos, já depois de convertido, não aguentou ficar com ele mais do que algumas semanas. E ele falou, eu agi errado. Eu só abria a boca, eu não tinha mais carinho com meu pai, carinho com a minha mãe, carinho com meus irmãos, eu não tinha nenhum outro assunto, nenhuma outra coisa. Eu só falava da igreja, do evangelho, mas não é você falando do evangelho, é você achando que aquilo é que você tem que fazer, e socando ali o tempo todo. Há o lado oposto a esse, aquele que nunca fala, aquele que acha que vai ganhar só pelo comportamento, que nem sempre é muito bom. Ele nunca fala, a vida fala mais alto do que as palavras e tal, essa história, né? Então, a pessoa nunca fala, nunca abre a boca, não diz, é o que eu disse ainda há pouco, não pede, posso fazer uma oração aqui antes da gente... Né? É porque, no final das contas, quem nos deu todas essas coisas foi Deus. Se Ele não permitisse o nosso trabalho, não permitisse saúde, se Ele não permitisse que essas coisas crescessem, que esses animais se reproduzissem, nós não teríamos o que comer. Não é Ele que manda a chuva dos céus, é Ele que faz o sol nascer, etc. Vamos agradecer a Deus, se Ele me permitem fazer isso? Não, nós não queremos esse negócio. Ok, então tudo bem. Mas fiquem sabendo disso aí. Assim, claro, pode orar, e você agradece a Deus. Não usa oração para outra coisa senão falar com Deus, tá, irmão? Nem em casa, nem sozinho, nem em público na igreja, tá? Não é para você usar aquela oração para pregar o evangelho para as pessoas, não. Você já vai estar fazendo isso se você fizer uma oração correta. De ação de graça, Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, porque estamos reunidos. A minha família está reunida, Senhor. Que maravilha que nós estamos aqui. Quantas famílias no dia de hoje estão perdendo entes queridos? Nós estamos aqui. Graças ao Senhor, obrigado por essa mesa. E aí você está louvando a Deus e as pessoas estão aprendendo alguma coisa de Deus, sem ser preciso que você use a oração para pregar para elas. Isso não é honesto, não. Não é certo, não. Nem na igreja, nem nessa situação, nem em qualquer outra situação. Fala com Deus. Fala o que você tem que falar com Deus. Mas usa a situação. Então você não precisa nem ficar socando o evangelho o tempo todo. A minha esposa, depois se converteu, eu não consigo falar mais nada com ela. Tudo que eu vou abrir a boca, a igreja, o pastor, as irmãs, os irmãos. Caramba, eu não consigo falar. Eu só queria dizer que eu estou indo buscar o gás que acabou. E tem outro que não fala nada. Não, meu procedimento é que vai conquistar. Não. Porque as pessoas vão ter, certamente, diante delas o motivo errado. Você pode estar certo disso. Paulo, você está louco, isso aí está... Não. Paulo não está louco. Quem está louco é Festo. Não é isso que a Bíblia diz? Louco no sentido de insensato. Não é isso que diz o Salmo 14, Salmo 53? Disse o insensato no seu coração, não há Deus. É a pessoa que ignora Deus. Seja porque não crê na existência dele, ou seja porque, ainda que crê na existência dele, vive como se ele não existisse. Então essa pessoa, a Bíblia chama ela de insensata. Você está vivendo no mundo dele. Você está vivendo na terra que é Ele quem governa. Você anda por aí, é Ele quem decide o que vai acontecer com você. E você o ignora. Você está maluco? Você está louco? Você não pode estar batendo bem na cabeça. Essa é a situação das pessoas. Elas pensam isso de você, mas na verdade o que a Escritura diz é que elas é que estão nessa situação. Na loucura de ignorar o Deus que vai ser o juiz delas. E um juiz que não pode ser comprado, não pode ser corrompido. Um juiz que só tem um advogado que é capaz de defender a causa diante dele. Só que essas pessoas ignoram o advogado também, que é o Senhor Jesus Cristo. Elas ignoram tudo. Elas é que são loucas, elas que são insensatas. Então tenha certeza disso. Mesmo quando alguém vem para você com um elogio. Eu gosto muito dos crentes. Né? De vez em quando eu ouço um elogio dela. Você é pastor? Pastor de que igreja? Aí eu falo, eu sou pastor batista. Bom, não. Universal não quero nada, não.
conversando. Ele pensa que está me falando alguma coisa, está me conquistando. Eu fico olhando e pensando assim, esse aí é louco. É louco. Tem outros que vão além, eles pensam te conquistar dizendo assim, você é crente? Não, eu gosto dos crentes. Macumba não, não nada de macumba, não quero nada de macumba, não é isso? Não, não. Mas os crentes sim. Meu irmão, não caia nessa. Continua olhando para aquela pessoa como uma pessoa cega, morta em seus delitos e pecados, como diz Efésios 2. É isso que ela é. Continua olhando para ela como vale de ossos secos. Só o Espírito Santo pode colocar vida ali. Não se sinta inflado por causa do elogio, não. Ela ainda continua pensando que tem alguma coisa estranha com você e ela tem a causa errada. Se eu não corrigir, as pessoas pensam que eu sou pastor por causa de outra coisa. Eu tinha consulta médica, né? Não, você ajuda muitas pessoas, né? Eu digo, às vezes eu atrapalho também. Porque elas acham que se é pastor, é porque é uma pessoa muito boa, que socorre os outros, que ajuda os necessitados e tal. A gente procura fazer isso, mas não é essa a razão principal de ser pastor, ou mesmo de ser crente. Elas vão pensar isso. Quando pensarem o melhor de você, é isso que elas vão achar. Alguma coisa nessa área. Então você deve ter a ideia sempre correta. Estás louco, Paulo? É o que vamos pensar. As muitas letras te fazem delirar. Por último, te fazem delirar. Olha, isso que você está falando é muito bonito e tal. Guarda para você. É muito bom, né? Tal, assim. Por quê? Porque quando você prega o evangelho, de um jeito ou de outro, você vai acabar desembocando sempre no versículo 27. Paulo disse assim, olha, o rei perante quem eu estou pregando, conhece, sabe tudo isso. Primeiro, que isso não aconteceu em qualquer canto escondido. Segundo, porque ele é conhecedor dessas coisas. Aí ele vira para o próprio rei, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Porque Paulo está falando dos profetas. Ele está dizendo o seguinte, olha, a razão de eu estar preso aqui é que os judeus não gostaram. Deus está dizendo que o que os profetas profetizaram, o que foi profetizado e prometido aos patriarcas, o que está lá na nossa lei, o que a gente chama de Antigo Testamento, isso se cumpriu em Cristo Jesus. É isso que eu estou fazendo. E lá se dizia que o Cristo havia de padecer, e lá se dizia que ele havia de morrer, e lá se dizia que ele havia de ressuscitar. O Messias passaria por tudo isso. Ele poderia apresentar Isaías 53, né? Para as pessoas, está lá uma descrição muito viva, muito clara, muito nítida, escrita 700 anos antes de Cristo. Então ele vira para o rei e pergunta, Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que você acredita. É bom quando o crente está com a cabeça assim. Ele não tomou nada pessoal, porque quando você toma pessoal, você se arma, você fica na defensiva. Você sabe que ficar na defensiva significa atacar. Você perde noção do que está acontecendo, você não tem mais controle da situação, você não tem mais controle. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um professor disse assim, a aula de psicologia, ele disse assim, citou um caso para a gente de uma mulher que ficou com muito ódio de outra. Ela ficou com tanto ódio que ela disse assim, eu não quero ver aquela mulher de jeito nenhum, eu não quero ver aquela pessoa de jeito nenhum. E um dia, ela se encontrou com essa pessoa num certo ambiente, quando ela olhou para aquela pessoa, ela ficou cega. Ela não ficou cega para sempre, ela ficou cega temporariamente, mas ficou cega. Ela tinha nutrido tanto ódio por aquela pessoa, que o organismo dela obedeceu ao ódio dela. Ela, quando bateu o olho, parou. Não quero ver aquela pessoa. Foi o que ela falou com veemência, com ódio. Quando você não está tranquilo, quando você aceita a ofensa, você perde o controle, muitas coisas podem acontecer. Paulo não aceitou isso. Paulo disse, pregar o Senhor Jesus Cristo na cruz, por que não podem me chamar de louco? Então ele continua apresentando a defesa. Ele está no controle da situação, ele sabe, o louco aqui é Festo, o louco aqui é Agripa, os loucos são eles que não creem em Cristo. Eles é que são os loucos. Então, como ele está tranquilo, ele continua falando, esse louco aqui, pelo menos, conhece mais. Ele sabe disso, porque ele está tranquilo, ele está percebendo a situação. Agripa, esse cara, pela atitude dele, ele conhece. Agripa havia tratado Paulo bem antes, tratou Paulo bem durante e continuou tratando Paulo bem depois de todo esse processo. Paulo diz, esse cara conhece. Agripa, acreditas no profetas? Eu sei que você acredita. E ele deve ter falado isso, obviamente, olhando bem nos olhos do rei, não é? Está no controle. Ele também estava dizendo outra coisa. Você sabe que eu não estou delirando.
Quando você pregar o evangelho, algumas pessoas para quem você prega terão algum real interesse, ou talvez algum real conhecimento, mesmo que não tenham um interesse declarado no evangelho. Utilize o conhecimento que ela tiver, corrija o que estiver errado, mas utilize. Nunca trate uma pessoa que tem algum conhecimento como se ela não tivesse conhecimento nenhum. A gente não diz, olha, jogue tudo fora. A gente não faz isso. Paulo mesmo não jogou tudo que ele conhecia fora. Ele apenas, os irmãos já me ouviram falar isso, ele trocou as lentes. Ele olhava para o Antigo Testamento a partir da justiça própria. Agora ele passou a olhar através do evento Cristo Jesus. Ficou diferente. A situação lá não mudou. O entendimento dele do Antigo Testamento é que mudou. Então muitas pessoas precisam dessa ajuda. Elas não precisam de ser confrontadas, não, você não sabe nada. Você não é crente, você não sabe nada. Não, mas eu sou católico. Irmãos, católicos têm mais a ver com a gente do que muito crente por aí. Católicos creem na Trindade, sabia? Tem apóstolo que não crê na Trindade. Católicos creem que Jesus Cristo é Deus. Há muitos que estão em igreja aí, inclusive igrejas batistas, que não creem que Jesus é Deus. Os católicos precisam abandonar a segurança, falsa segurança que há, no conceito de justiça pessoal, de mérito. E confiar na graça de Cristo. Não há nada que eu possa fazer, só Ele fez. Essa é a grande diferença. Mas há muita coisa em comum, então a gente se aproxima. É o mesmo que você faz com muçulmanos. Se você conhecer um pouquinho do Corão, há muitos textos do Corão que empurram para as escrituras, que empurram para os personagens, que colocam você na direção dos personagens bíblicos. São pontos de contato que você pode usar, corrigindo as situações, apontando até chegar em Issa, em Jesus. Você pode fazer isso. Então Paulo diz, Agripa, eu sei que você acredita nos profetas, e sei que você sabe que eu não estou delirando. Você já me ouviu o suficiente para saber que eu não sou nenhum aventureiro, que eu não sou louco, que eu não estou aqui, né? Nessa questão de saúde, os irmãos sabem que desde 2013, quando eu tive aquele tumor cancerígeno, eu comecei a ler muita coisa, né? E você vai para o grande instrumento que a gente tem disponível aí, a internet. Só que a internet, irmão, não é todo mundo que sabe usar, né? A internet é uma boa fonte. Ela tem fontes muito boas, muito confiáveis, mas você tem que saber usar. O que mais me entristece é quando aparece alguém dizendo uma coisa que eu sei que está correta, porque já foi fundamentada, já foi avalizada, ou por pessoas competentes, ou por estudos de medicina que foram publicados, né? Inclusive, mas aquela pessoa aparece lá fazendo um auê, ela parece um profeta apocalíptico, maluco. Eu digo, caramba, alguém que vai ouvir essa pessoa vai achar que o que ela está falando, o conteúdo do que ela está dizendo é errado por causa dessa pessoa. Então, da pessoa você desacredita do que ela está dizendo. Eu sei filtrar isso, mas a maioria dos brasileiros não sabe. Não sabe. Aí olha aquilo lá, oh meu Deus do céu. Não, calma, olha, vamos lembrar do moto dos reformadores, né? A verdade é a verdade de Deus, onde quer que você encontre. Isso não quer dizer que a fonte dela seja autenticada, quer dizer que a verdade é autenticada. Porque a verdade é de Deus. Mesmo quando está na boca do diabo. Você só não vai atrás das conclusões que o diabo vai te indicar. Então tem muito crente que perde as estribeiras, que começa, porque ele está na defensiva, ele tem que atacar, então, e tal. Então Paulo não fez isso. Agripa, você sabe que o que eu estou falando aqui não é delírio. Eu não estou delirando. Você sabe da coerência do que eu estou falando. Você sabe da organicidade, você sabe da consistência do que eu estou falando. Você crê nos profetas? Eu sei que você crê. E aí Agripa fala uma palavra aqui no versículo 28, ele, por pouco me persuades a me fazer cristão. O texto pode ser traduzido de várias formas. Agripa pode dizer, Paulo, você acha que em pouco tempo você vai me fazer tornar cristão? Só essa meia hora que você está falando? Ou então, Paulo, é muito pouco tempo para você esperar que eu me faça cristão. Paulo, é muito poucas palavras ainda, né? Para você... Na verdade, ele não respondeu a Paulo porque ele teria que dizer sim.
E se ele diz sim, ele teria que tomar uma decisão com relação a Cristo Jesus. E esse é o problema que eu digo. Quando você prega o Evangelho e você fica tranquilo, e você não recebe a ofensa, e você sabe que há outra pessoa que não enxerga a realidade direito, que a causa que ela julga você ser louco, ela nunca sabe a causa correta. Quando você está no controle da situação, a pessoa vai dizer assim, olha, isso que você está dizendo aí até é interessante, mas é um pouco longe demais, né? Ela não vai falar, talvez, delírio, porque ela vai estar chamando você de louco completamente, né? E ela só quer chamar você pela metade. Ela pode achar que você é muito legal, que você é muito bacana. Eu me lembro aqui do falecido Matheus Tomaschini, que era o morador mais antigo da rua aqui, uma vez eu conversando com ele, né? Então ele tinha aquele jeito, ele era muito simpático, ele era muito aberto, muito sorridente, espírita, né? E uma vez que nós conversamos, então ele falou alguma coisa e eu contrapus aquilo. A única saída que ele teve foi falar assim, o pastor Maurício, com aquela cara assim, ele não entende, ele não sabe, né? Quando você entende que é assim mesmo que vão tratar você, você continua tranquilo. Porque a conversa vai levando para um ponto em que a pessoa vai ter que responder aquela pergunta que Pilatos fez ao povo. Que farei de Jesus chamado Cristo? Só que agora sendo colocada para as pessoas. O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? A pregação do Evangelho vai sempre levar a esse ponto. É nesse ponto que as pessoas não querem chegar. Agripa ficou ali numa situação difícil. Então, como ele era muito bom diplomata, ele deu uma resposta assim, que não respondeu a pergunta de Paulo, não tomou uma decisão, porque se ele diz eu creio nos profetas, como Paulo está dizendo, eu creio, e ele cria. E se eu creio nos profetas, eu tenho que crer que Cristo é a pessoa de quem os profetas falavam. E agora? Agora eu só posso, ou eu digo ele é Deus, aí nos lembramos de C.S. Lewis, né? C.S. Lewis dizendo, olha, Jesus não pode ser olhado como um bom homem, um bom mestre. Ou ele é um maluco completamente pirado, do tipo uma pessoa que disse que se acha ser um ovo cozido, Lewis usa essa expressão. Ou então ele é uma das piores pessoas que já pisou o planeta, uma das mais malvadas, uma das mais ruins, tipo um demônio. Uma dessas duas coisas. Ou só resta uma outra opção. Bom homem, ele não pode ser. Bom mestre, ele não pode ser. Só isso não. Por causa das afirmações que ele fez. Quando ele disse que era Deus. Então só restou a outra opção. Se ele não é um maluco, se ele é uma pessoa demoníaca, ele é Deus. Então você só tem duas atitudes com relação a ele. Ou você o rejeita como um doido, como um maluco ou como um malévolo, ou então você cai de joelho diante dele e diz, meu Deus, meu Senhor. Não tem outra opção. E Agripa sabia que ia ter que fazer isso. É nesse ponto que as pessoas não gostam de chegar quando você prega o evangelho para elas, irmão. É legal, vai na minha igreja, elas são capazes de vir. Se for um convite para uma festa, então ele vai, Páscoa, é Natal, é aniversário da igreja, vai vir um pregador de fora, qualquer coisa assim. Mas quando chega no momento, o que é que você vai fazer de Jesus, o Cristo? Aí é que vem o negócio. Não, você está indo longe demais agora. Agripa deu essa resposta, Paulo falou para ele, olha, Deus permitisse que por pouco ou por muito, não só você, rei, mas todo mundo que está me ouvindo aqui, se tornasse cristão igual a mim. É isso que ele está dizendo quando ele diz isso aqui, se tornassem tais quais eu sou, exceto essas cadeias. Isso nos mostra mais uma última coisa. Quando você olha para uma pessoa não crente, irmão, o que você quer é que ela se transforme em crente como você é. É isso que você quer. Uma pessoa pergunta isso, você fala isso, é exatamente isso, que eu espero que você esteja na igreja como eu vou à igreja. Espero que você possa falar isso, né? Tem alguns que não podem falar isso. Falar assim, eu espero que você vá na igreja como eu vou na igreja, a pessoa só vai aparecer uma vez por mês. Então, não é legal, não. Se você é um crente que ama Jesus, você ama a igreja. Portanto, você diria para ele, eu espero que você ore como eu oro, eu espero que você adore a Cristo como eu adoro, que você queira pregar essa mensagem como eu prego. É isso que eu quero, porque é a melhor coisa que pode acontecer com você. Paulo tinha esse desejo. Ele olhava para a pessoa, eu quero que seja igual a mim. Você já parou para pensar isso? As pessoas que você conhece que não são crentes, você pode raciocinar isso?
eu quero que essa pessoa seja crente igual eu sou crente. Como eu sou crente, eu quero que elas sejam. Como eu sou cristão, eu quero que elas sejam. Paulo disse, eu quero, olha, por pouco, por muito. Pouco tempo, pouca palavra, muito tempo, não importa, contanto que vocês conhecessem o Cristo vivo. É isso que eu quero realmente. Não passando por isso que eu estou passando aqui. Preso, julgamento e tal. Mas conhecendo Cristo. E aí, a essa altura, levantou-se o rei. Quando ele se levanta, acabou a audiência. Não é? Não quer dizer que ele ficou zangado, não quer dizer... Essa resposta dele não foi uma resposta para causar riso na Assembleia. Essa resposta, você viu? Eu disse, ele tratou Paulo bem antes, durante e depois de todo o processo. A resposta dele não foi para dar chega para lá em Paulo. Paulo, você está querendo levar isso um pouco longe demais, não é, Paulo? E Paulo completou. Olha, por pouco, por muito, não só você, mas todo mundo aqui fosse crente como eu sou, em Cristo Jesus. O rei se levanta, a irmã dele se levanta, todos os que estão assentados, os dignatários, encerrou a audiência. Havendo-se retirado, eles falam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. A gente já sabe disso. Por que é que Lucas coloca isso aqui? A gente já sabe disso da leitura anterior. Lucas coloca isso aqui para que a gente perceba que tudo que Paulo falou a respeito de Agripa era verdade. Que a situação de Agripa aqui era essa mesma. Agora, esse é um problema grande. O Evangelho, uma das razões por que Agripa não queria, ali na frente de todo mundo, assumir o Evangelho, provavelmente ele nunca assumiu, porque tem oportunidades que passam e elas vão embora, irmãos. Elas vão embora. A razão disso acontecer, que o Evangelho crescia principalmente, uma das razões, não é a única, o Evangelho crescia principalmente entre as classes mais pobres da população. Mas não é verdade que só nessas classes. Você viu que um centurião, Cornélio, no capítulo 10, se converteu. No capítulo 13, na igreja de Antioquia, você se lembra? Havia um irmão de criação de Herodes, que era um dos profetas lá na igreja. Um dos mestres, um dos profetas na igreja. Você viu comigo ao longo do livro que várias mulheres de posição, e algumas com muito dinheiro, se converteram. O procônsul Sérgio Paulo se converteu. Essas pessoas eram pessoas da classe alta. Ainda assim, a maior parte dos cristãos era das classes mais baixas. Identificar-se ali com esse pessoal era uma situação difícil. Isso me lembra de um texto lá em Hebreus, quando o autor diz assim, que nós não deveríamos ser igual a Esaú, porque num determinado momento, quando ele buscou lugar de arrependimento, ele não achou esse lugar, não é? Mesmo que com lágrimas o buscasse. Eu costumava entender esse texto assim como sendo assim, olha, você quer se arrepender, mas não consegue mais se arrepender. Eu acho que isso ainda acontece. Mas o texto, eu penso agora, eu fiquei pensando nele durante essa semana, e o que eu penso que ele está dizendo com maior clareza ali, com o que tem a ver com realmente a situação, é o seguinte. Você se lembra de Esaú? Esaú vendeu a primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas, não foi isso? Ele mostrou que ele não tinha interesse naquela tradição boba, naquela coisa assim. Só que ele perdeu a primogenitura e perdeu a bênção da primogenitura. O negócio ficou sério aí. E quando ele voltou lá chorando para o pai, não tem, eu me lembro das palavras dele, não tem uma bênção para mim, pelo menos umazinha. E o pai disse, não tem. Não era uma situação de que ele não tivesse experimentado algum arrependimento, em algum grau. É que a oportunidade passou. A bênção tinha sido dada a Jacó. Isaac não podia chamar Jacó, vem cá, peraí, eu retiro a bênção. Não era brincadeira. Isso não era uma brincadeira de família, não era uma tradição oca, sem sentido. Era uma coisa feita diante de Deus. Então isso não podia acontecer mais, foi feito e não pode ser desfeito. A oportunidade passou. E às vezes quando nós deixamos de nos arrepender de determinados pecados que estamos perseguindo, a oportunidade passa. Não é que você não possa se arrepender disso depois. Talvez você se arrependa disso depois, mas aquela situação específica foi embora.
O outro Herodes descia lá no calabouço e ouvia João Batista com atenção. Você se lembra disso? Ouvia-o com atenção, ele falava e ele ia lá ouvir várias vezes. Acabou que por causa da posição dele, por causa da vaidade dele, ele acabou dando a palavra dele de que daria o que a enteada quisesse, ela orientada pela mãe, que não gostava da pregação de João Batista, porque a pregação de João Batista era contrária ao modo de vida de Herodes, com a ex-esposa do irmão dele. A mãe orienta a filha, dizendo assim, vai lá e pede a cabeça de João Batista. A filha volta no meio de todo mundo, já sei que eu quero. O que você quer? Se você quiser. Quero a cabeça de João Batista num prato. Aí Herodes, a oportunidade passou. Foi embora. Não quer dizer que ele não pudesse se arrepender mais tarde do pecado dele e até vir a crer em Cristo. Mas aquela situação passou, e talvez para Herodes, porque a gente não ouve falar nada bom, ela tenha passado para sempre. Então busquemos o lugar de arrependimento enquanto dá. E é por isso que a gente prega o Evangelho e insiste na pregação do Evangelho, porque pode ser a última vez que aquela pessoa tem a chance de crer no Evangelho. Então está aí, irmãos, o que a gente aprende com essa expressão que Festo usa. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo não está louco. O que faz ele viver a vida que ele vive não são muitas letras, não é muito estudo, é o Cristo vivo. E ele não está delirando, ele está pregando as palavras de maior sabedoria possível. E quando isso acontece, a pessoa é levada a uma decisão, ela tem que decidir alguma coisa. Nós não fazemos apelo, irmão, porque não é apelo que converte ninguém, não tem nada a ver com isso não. Mas a pessoa precisa tomar uma decisão. O Evangelho é oferecido honestamente pela pregação, e a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Não é isso que nós somos ordenados a fazer? Você prega o Evangelho. Você não precisa dizer, quem levanta a mão? Não é isso não. Não é esse ritual tosco, esse ritual não bíblico, esse ritual vazio, não. Diante da mensagem do Cristo vivo, ou ele é Deus, ou ele não merece coisa nenhuma. Não existe meio termo. Então, se você ouve uma pessoa dizendo assim, não, eu acho Cristo muito legal. Não, Cristo é um símbolo de... Não sabe nada de Cristo. Ela é louca, ela está cega. Você não precisa dizer isso para ela necessariamente, você sabe que é isso que está acontecendo. Porque diante da pregação do Cristo vivo, ela vai dizer, olha, ou você crê nele, recebe perdão dos pecados e é salvo, ou você o despreza, continua debaixo dos seus pecados, a ira de Deus permanece sobre você e você vai ser finalmente perdido. Não tem meio termo. Ninguém fica em cima do muro com Jesus. Pregação do Evangelho, testemunho do Evangelho, na vida e na palavra, vai sempre levar a esse ponto. É disso que as pessoas principalmente querem fugir quando você fala do Evangelho para elas. Que o Senhor nos abençoe, que nós não sejamos aqueles que, agindo ao estilo islâmico, acabam ficando ofendidos por alguma coisa e temos que reagir. Não. Esperemos isso. Saibamos o que realmente está acontecendo ali. Nós sabemos por que pregamos o que pregamos, não estamos delirando e vamos levar as pessoas a um ponto em que ela precisa ter alguma atitude com relação ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé?